Temos aí mais um grande tema em que vamos mostrar mais uma vez como o sistema religioso, como as igrejas, como os líderes que estão hoje dentro do sistema religioso entendem e pensam a respeito desse Deus do século. E o que a Bíblia está querendo dizer. Sempre é bom confrontar, pois estamos nessas séries confrontando aquilo que o pastor, aquilo que o padre, aquilo que o líder lá do sistema de maneira geral fala sobre as doutrinas, sobre os versículos, e vamos trazer à luz da palavra, à luz do evangelho da graça. E o Deus deste século, para o sistema religioso, é o diabo. Já existe até algumas versões bíblicas que já tiraram essa palavra Deus desse texto e trocaram por diabo. É isso mesmo, existe. E tudo que é mal, tudo que é ruim no sistema, eles atribuem ao diabo. Só que o que é mal e o que é ruim, na visão do religioso, pode não ser realmente algo mal ou algo ruim. Muitos agora, por exemplo, podem achar o meu discurso mal e virar por aí na praça e falar assim, não ouçam o André, porque o André tem um discurso mal, um discurso ruim, ele quer desviar as pessoas do sistema religioso. Então, a perspectiva do que é mal, o que é ruim, passa pela premissa da pessoa que está falando. Mas, para alguns, o que eu estou falando pode parecer o princípio da perdição, para outros, não. Para outros é o poder de Deus. E o Deus desse verso ali, que quero colocar de novo aí para vocês, não é o diabo. Porque Deus não chama Deus de Deus o diabo. Nem com letra minúscula, querido. Aonde você lê Deus dos deuses, Deus não está se referindo a nenhuma entidade espiritual demoníaca não, tá? Deus está se referindo a você. Porque Salmo 82, versículo 6 está lá, vai lá ler. Eu disse vós sois deuses. E mais tarde também Jesus foi indagado sobre isso. E Jesus respondeu na lata lá, está escrito na vossa lei, vós sois deuses. Deus só chama de Deus seus filhos, tá? Isso quer dizer que o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que deram ouvido quem? As suas falácias. Logo, o Deus deste século são os líderes do sistema religioso que sustentam toda essa mentira. É claro que Paulo, lá naquele contexto, estava falando de Moisés, estava falando da lei. E hoje quem é que segue a lei? Quem é que traz bandeira de Israel para dentro dos seus cultos? Quem é que anda com candelabro? Eu já vi pastor com quipar na cabeça. Quem é que traz todo a estrela de Davi? Quem é que hoje passa venerando Israel? O povo do sistema. Então essa mentira, ela está sustentada pelos líderes do sistema religioso. Você sabe por quê, abençoado? Porque há um desvio na mente dos abençoados do sistema religioso. E esse desvio foi plantado maliciosamente. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Esse desvio, queridos, só é consertado quando as nossas escamas caem dos olhos. E sabe o que é o desvio na mente? Parece que é um defeito de fábrica, mas não é. Eu vou explicar. Esse desvio é causado pelo fato do homem nascer sem encontrar respostas para as coisas desta vida. Todos vêm ao mundo, porém não se sabe de onde vem, um grande mistério, e não encontramos respostas lógicas para isso. Nós passamos uma vida inteira aqui, de 60, 70, 80, 90 anos, para os mais robustos, sem que encontremos respostas. E vem a morte, e continuamos sem as respostas lógicas. Então essa coisa, ela cria um vazio, ela cria como se fosse um desvio. É por isso que todos nós nascemos com esse desejo de descobrir a verdade, de onde viemos, os que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Isso cria um vácuo na mente do homem. E gera uma procura pela verdade, pela lógica das coisas. E onde nós encontramos respaldo para estas coisas? A princípio, foi na religião. Foi ou não foi? Naquele apelo do pastor, em que nós nos rendemos a Jesus, aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não foi assim? Não foi na religião? E lá nos ofereceram as respostas. Só que as respostas que eles ofereceram foram todas místicas. Porque trabalham em cima do lado místico. Hoje, a religião trabalha no lado místico e não no lado lógico. Trabalham em figuras de linguagem, trabalham em metáforas, trabalham em parábolas, conseguem transformar parábolas em doutrinas de fé. E parábolas, vocês sabem que as histórias nem sempre são verdadeiras. Uma parábola não pode sustentar uma doutrina. Mas o que fizeram com a parábola do rico e Lázaro, a doutrina do inferno está aí até hoje. E o sistema religioso é hábil em trabalhar, ou melhor, alimentar e trabalhar também o misticismo dentro das pessoas. Pois, na verdade, no sistema, não há interesse em mostrar o que de fato
a Bíblia está dizendo. Ou seja, o racional. Lá o interesse do sistema é aguçar esse lado místico. Lá eles se debruçam sobre aqueles que têm mais misticismo, já viu? Por isso que o pastor, o padre, o apóstolo, elas viram pessoas envoltas e protegidas por esse misticismo gerado pelo nosso próprio subconsciente. E nós canalizamos isso tudo aonde? No líder. E também naqueles irmãos mais eminentes. Por isso que aquele irmão que ora mais, parece que ele tem a influência sobre as pessoas, já viu? Eu já fiz parte de uma igreja em que o dirigente dos adolescentes era um homem assim, era um homem muito dado à oração, passava noites orando, ia para montes, jejuns intermináveis. Todo mundo via esse homem na igreja como algo santo, como algo místico. E as pessoas respeitavam, respeita o fulano, porque o fulano tem o Espírito de Deus. E eles se alimentam destas coisas, queridos. Eles usam a manipulação para manter as pessoas presas a esse sistema. Manipulam a mente das pessoas, dominam a mente. Por isso que quando você lê uma palavra, e por mais que te expliquem que aquilo ali não é assim como te ensinaram, você reluta em aceitar a lógica da verdade. Porque te dá pânico só em você ousar pensar diferente do sistema religioso. Pensar diferente do seu pastor. E o que é isso? Escravidão mental. Isso é um aprisionamento da mente. A manipulação de algumas palavras-chave que mantém essa engrenagem funcionando, queridos. Vocês sabem qual é? Eu chamo do tripé, que mantém toda a engrenagem religiosa funcionando. É o tripé. O diabo é um desses tripés. Por isso que quando nós estamos tratando do diabo à luz da Bíblia, surgem quem? Os defensores do diabo. Por quê? Porque o misticismo dentro deles é maior do que a lógica da palavra que está escrita. E nada pode ser maior do que a palavra. Por isso que lá, eles não leem nada, abençoado. Eles acham, eles passam o olho. Paulo então nem se fala. E lá o tripé é esse. É o que mantém a engrenagem. Inferno, diabo e pecado. E onde essas coisas arrebentam? Em cima de quem se submete a isto. Como nós um dia, né? Lá eles te fazem você dar o seu melhor para a igreja. Não é isso? Você tem que dar o melhor. Limpe o banco da igreja como se estivesse limpando para Deus. Isso sugere até poesia. Não é assim que eles falam? Varra o chão dessa igreja como se estivesse varrendo para os anjos do terceiro milênio passado. E ali a gente dá o melhor. Só que a Bíblia nunca chamou uma construção de igreja. A quem a Bíblia chama de igreja? Você. O que leva você então a acreditar que aquele lugar ali é santo? O misticismo que já está plantado na tua mente e foi aguçado pelo Deus deste século. E esse melhor pode ser o seu dinheiro, como muitos de nós já demos. O tempo, nosso tempo, perdemos tempo. Porque nem na empresa, e muita gente trabalha aí, trabalha com tanto amor como dentro dessas quatro paredes que eles lá batizaram de igreja. E você engole, sem saber, e defende, sem saber. Por isso que quando fala que você vai estudar um pouco, como eu falei, na realidade você vai arrumar aí uma inimizade muito grande com seu líder. Foi isso que aconteceu. Sem contar, queridos, com as obras que eles praticam lá. Como ceias, batismos, e a gente está batendo sempre em cima disso. Jejuns, subidas ao monte, oração de 6 horas, cultos de libertação. Quando você confronta a palavra com tudo isso aí, com todo esse tripé nojento que existe aí, abençoado, eles caem. Mas não caem para aqueles que estão no misticismo da religião. Porque isto causa medo nas pessoas. Eles estão no sistema, mas não estão por amor. Eles acham que é por amor. Por isso que canais como este, que as pessoas do sistema religioso entram aqui, né, eles pensam que é uma mensagem religiosa. Opa, mais um canal religioso aí. Vamos assistir mais uma mensagem. E eles ficam esperando o misticismo. E aí quando fala, o irmãozinho fala, diabo não existe. Ceia, isso passou, não existe mais. Batismo, isso é da lei. Quem batiza hoje está negando a cruz de Cristo. Quem ceia hoje está comemorando a morte daquele que está vivo. Encontram discursos assim. E ficam o quê? Furiosos. Porque não falamos místicos a místicos. Nós não falamos a místicos. Nós nos debruçamos na Bíblia e começamos a aplicar ela e desmentir o sistema. Queridos, vejam como o sistema religioso deturpa tudo. Tudo. Tudo é tudo. No caso de Malaquias 3. Quanta gente já ouviu Malaquias 3? Quando o pastor aplica geralmente essa mensagem é o quê? Alguém deixou de dar dízimo. E lá vem pancada na cabeça. O sistema atribui o gafanhoto de Malaquias 3 ao diabo. É isso? Agora, qual a estratégia por trás disso?
arrancar teu dinheiro. E vimos que o gafanhoto de Malaquias não tem nada a ver com o diabo. Se havia algum diabo naquela história de Malaquias, esse diabo era Deus. Sim ou não? Porque quem era o que mandava secar a terra? Quem é que enviava os gafanhotos para lá? Senão o próprio Deus. O Senhor mandava a seca para a terra, porque o povo não entregava os alimentos, e era o dízimo. Em João 10:10, que diz, aquela famosa passagem que diz que o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Quem é aquele ladrão lá pro sistema? O diabo. Lá tudo é o diabo. E qual a estratégia por trás disto? Manter as pessoas com medo de um dia descobrirem que estão sendo enganadas e abandonarem o Deus deste século. E é isso que mantém lá os arraiais funcionando, as igrejas. É o medo e o pavor. As pessoas são enganadas até no sentimento delas, querido. Porque elas falam que dão por amor. Eu creio nisso. Que se sacrificam por amor a Deus. Mas no fundo, o que está movendo aquilo ali é o medo. Tanto que quando um abençoado fala assim, olha, hoje eu estou tão assim que eu vou sair da graça. Abençoado, sai de baixo. Tanta repressão. Quando explode, sai de baixo. Nós sabemos que João 10:10 não tem diabo nenhum. É só vocês lerem o contexto que vocês vão entender quem era o ladrão do texto. E Faraó. Faraó também é outro personagem. E para eles é o diabo. E assim eles vão seguindo e usam essas terminologias, né? Os personagens, tudo como o diabo, o inferno, o pecado, para manter as pessoas estrategicamente presas. Tudo que o sistema religioso puder fazer para empurrar o diabo goela abaixo, eles vão fazer. Tudo que eles puderem fazer para colocar goela abaixo o inferno, como eles pregam, tá? Não o diabo que, como a Bíblia diz, nem o inferno como a Bíblia diz. Isso eles não pregam. Dentro desse misticismo, eles vão fazendo você engolir o inferno deles. Eles vão fazendo vocês engolir e cultuar o pecado deles. Por isso que as mensagens deste canal têm uma funcionalidade, que é mostrar essa verdade para quem quer, ou melhor, para quem foi iluminado para isso. Quem não é iluminado já saiu da mensagem aí. Estranha a mensagem. Mesmo assim, tem aqueles que insistem ainda que podem entender segundo a carne, né? Então, conforme eu falei, esse desvio na mente, causado pelas doutrinas do sistema, é real. Por isso que eles te desviam da verdade. Quando a sua mente racionaliza para as coisas de Deus, ela não se racionaliza, ela é mística, tua mente é mística. Todos os que frequentam o sistema religioso estão dominados pelo Deus desse século, viraram místicos. Estas coisas só provam, sabe o quê? O fanatismo místico que o sistema criou. E Paulo diz que eles viraram incrédulos. Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. E o que é um incrédulo? O que é um incrédulo, abençoado? É um perdido na mente. É um daqueles que não há salvação para estes. Não haverá salvação na mente para os incrédulos. Estes estão entregues ao diabo. Igual Paulo falou daqueles homens lá, né? Paulo não falou daqueles homens que estavam perturbando a paz. E ele falou que para entregar aquele corpo lá ao diabo, para que fossem salvos lá no dia da redenção. Essas pessoas aí estão entregues à carne. Estão se achando luz. Porém são trevas. Abençoados, são trevas. Olha a condenação deles aí, está aí. 2 Coríntios 4:4. Para que lhes não resplandeça, não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as suas mentes estão fechadas pelo Deus desse século, que não é o diabo. Por que o teu pastor quer que você creia que é o diabo e não é ele? Porque ele não é bobo, né? Abençoados, eles na realidade mexeram na Bíblia. E eles mexeram para apoiar as suas infâmias, sabia disso? E quando não conseguem mexer na Bíblia, eles deturpam a palavra. E nós, abençoados, somos claros em nossas mensagens. Sim ou não? Nós não deturpamos nada, apresentamos a palavra, simplesmente a palavra. Por exemplo, eu falei que vós sois deuses. Sou eu que estou falando? Não, a Bíblia está falando. Quando eu falo que o diabo é uma palavra, é um adjetivo, é eu que estou falando? Não, é a Bíblia. Palavra diabolos é o quê? Adjetivo. Adjetivo não é um ser. Quer dizer opositor, quer dizer inimigo, tudo aquilo que se opõe a Deus. Mas não é um ser. Não sou eu que estou falando. Nós somos claros, abençoados, mas para eles é loucura. 2 Coríntios 4:1, vamos lá no começo de 2 Coríntios. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Temos que permanecer firmes, porque quando começam a vir as pedradas, é porque a glória está vindo. E a nossa maior glória vai ser assistir esse sistema ruir e desabar. E nós, quando viemos do sistema religioso, viemos cheio dessas tralhas.
Demoram muitos e muitos anos até sair toda essa tralha religiosa. Hoje nós rejeitamos o sistema religioso, porém estamos neste processo de desintoxicação religiosa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 está lá. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Então o Deus deste século é o sistema religioso, os seus ensinos. E quem é que dá força? Aos pastores. Tudo uma engrenagem só. O que ele faz? Cegam as pessoas que os ouvem. Ouve um discurso lá deles. Sabe o que eles fazem, na verdade? Eles fazem as pessoas blasfemarem, sabe disso? Por isso que não há salvação para muitos que estão no sistema religioso, porque se tornaram blasfemadores. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos voltar ao texto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha porque muitos abençoados aí, que hoje estão escutando graça e que pertencem ao sistema religioso, se sentem tão furiosos conosco quando nos escutam. Quando você vem a canais que pregam a graça, e você nunca mais volta aqui, é por causa disto. Para que lhes não resplandeça a luz. Porque na realidade, o Senhor não salvou na sua mente. Porque aqui, eu não venho te dar uma palavra e contar causa. Eu não faço isso. Quem faz isso são os pastores do sistema. Tem pastores aí que são cheios de graça. Ricos, milionários. Pregando piadinhas nos púlpitos. São milionários fazendo isso. E fazem bem, né, abençoados? Eles fazem isso muito bem. Então, assim, nota 10 a exibição deles. Verdadeiros animadores de palco. Coaching espiritual. Já ouviu falar sobre essa palavra? É um coach espiritual. Entregando um discurso que vai te fazer ser um blasfemador da palavra. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. O que eu venho fazer aqui? Servir a você por amor de Jesus. Versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu quero acabar essa mensagem mostrando a você, meu querido irmão, o que está acontecendo de forma clara lá dentro do sistema religioso. Mostrar a maneira como fomos enganados na mente, na nossa mente carnal, estava cheia de misticismo, alimentada pelo sistema, pelos discursos dos pastores do sistema religioso. Por isso que muitos que estão em graça hoje, chegam em certas partes, dizem, opa, peraí, eu não entendi, eu vou até aqui eu paro, aqui eu não vou mais. A você eu tenho uma palavra, é preciso ter calma, é preciso ter paciência, longanimidade, porque as revelações do Senhor não pararam, abençoados, não parou, as revelações do Senhor continuam vindo às nossas vidas. E quando você deixa de ouvir uma mensagem nova, ou mesmo, se não tiver nenhuma mensagem nova, você pega algumas antigas do canal e dá aquela repassada. Porque fazendo isso você está alimentando o teu homem interior, porque ninguém vem aqui contar lorotas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. As provas virão, queridos, mas o Senhor dará o necessário para sairmos de todas elas. 2 Coríntios, para finalizar, quero deixar para vocês. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Estamos encerrando mais uma mensagem. Se você não entendeu, releia, veja o contexto. Graça e paz aí, queridos, e até a próxima mensagem. Você já parou para pensar se as profecias bíblicas sobre o fim do mundo já se cumpriram? Em A Igreja Tem Razão sobre o Fim do Mundo, André Pimentel explora a história, a fé e o impacto das interpretações religiosas na nossa visão de futuro. Descubra como fatos históricos desafiam crenças milenares e abra sua mente para uma nova perspectiva. O fim pode não ser o que você espera. Disponível agora. Uma jornada reveladora em cada página.
usado